Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar junto de novo, ainda separados, não é? Juntos, mas separados. Mas é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, semeadores. Nosso sermão de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos falar com o nosso Deus em oração? Bom Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor e rogamos que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, através da explicação e pregação desse trecho da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Antes de fazer a introdução para vocês adultos, eu quero chamar as crianças, cheguem perto, todas as crianças cheguem perto, vamos lá. Porque agora eu vou fazer primeiro uma pequena introdução infantil. Então, essa primeira introdução infantil será primeiro, depois eu faço a introdução para vocês adultos, tá bom? Eu aviso quando começar do adulto. Crianças, eu já vi tanta briga de meninos e meninas, crianças. Confusão pelo tipo de brincadeira, discussão porque um quer jogar futebol, o outro quer brincar de boneca, reclamação porque os meninos brincam se empurrando e fingindo que estão lutando. E as meninas não gostam disso, geralmente. No sermão de hoje, crianças, eu vou explicar para os adultos que quanto mais você conhecer Jesus e for amigo dele, mais vai entender o que deve ser como menino e como menina. Mas saibam de uma coisa já: Deus fez os meninos com a missão de proteger a família e liderá-la para conhecer a Deus cada vez mais. Ao fazer isso, a menina vai perceber a beleza da missão, a beleza de Deus nessa missão. E Deus fez as meninas com a missão de serem mães e ajudarem a organizar a vida da família. Ao fazer isso, os meninos vão perceber a beleza de Deus nessa missão. Quanto mais você conhece Jesus e vai andando como amigo dele, fazendo o que ele ensina, mais você será um adulto que dará muita alegria a Deus e à sua família. Tá bom? Agora podem sentar lá no sofá. Isso, podem chegar para lá. Porque agora eu vou começar o sermão para os adultos. Depois vocês podem perguntar mais coisas para eles à medida que vocês vão ouvindo, tá bem? Nossa introdução então para o sermão adultos. A relação de um autor, um roteirista, cineasta e outros com seu público é bastante complexa, não é? Esses autores, esses roteiristas, eles se expõem em suas obras e isso faz com que cada vez mais os leitores os conheçam. Chega a um ponto que, como leitores, nós até sentimos ter uma certa intimidade com eles. Até o dia que você fica na fila do autógrafo ou vai a um pré-lançamento de filme e não recebe de volta aquele olhar do autor, do roteirista, que já andou com você por toda a casa, já tomou café com você, já almoçou com você, já te viu em pijamas. E naquele momento parece que nunca tiveram intimidade. Falar de roteiro, tem um filme de 1998 chamado Meet Joe Black, que em português ficou Encontro Marcado. Teve como atores principais da trama Brad Pitt,
Anthony Hopkins e a Claire Forlani. A trama ela é bem simples. Brad Pitt é um rapaz que acabara de conhecer Forlani em uma lanchonete, mas momentos depois ele morre atropelado. A morte usou o corpo de Brad Pitt para vir anunciar pessoalmente ao milionário Hopkins que chegara a sua hora. Quem era a filha do milionário? Forlani. A morte e Forlani se apaixonam, mas é claro, ela pensa que é aquele rapaz que conheceram na lanchonete. Ela não o conhece de fato, e a morte nada sabe sobre o amor. Há uma fala de Hopkins com a morte que paga o filme inteiro. É uma frase que diz assim: o Hopkins, nervoso, irritado com a morte, por causa desse romance com a filha dele, ele chega para a morte e diz: Morte, você diz que a ama, mas você não sabe o que é amor. A minha filha te ama, mas ela não sabe quem é você. Essa frase foi impagável no filme. É só um filme, mas essa fala do roteirista entra na nossa intimidade e, como sempre, nos deixa desconfortáveis. Esse sabe aquele momento que, se fosse um livro, você riscaria no texto? Ou pararia e refletiria? Porque é verdade. Alguns se perguntam: será que eu seria amado realmente se eu fosse conhecido? Enquanto outros simplesmente se escondem no desfrute da intimidade para não serem conhecidos. Nessa noite, nós veremos que é necessário progredir no conhecimento de Cristo e na intimidade com Cristo para que saibamos usar os nossos corpos. Nessa noite, mais uma vez, nós veremos que é necessário progredir no conhecimento com Cristo e na intimidade com Cristo para que saibamos usar os nossos corpos. Nós vamos fazer isso em duas partes: progredir no conhecimento de Cristo e progredir na intimidade com Cristo. Progredir no conhecimento de Cristo está associado a manter a tradição cristã, os versos 1 e 2. O nosso texto aponta: como de nós recebestes, quantas instruções demos. E vamos deixar algo claro aqui. A palavra tradição, ela acontece 10 vezes na Bíblia e todas elas no Novo Testamento. Em apenas um caso, ela é usada como algo bom, que é quando Paulo escreve a segunda carta dele aos Tessalonicenses. E 2 vezes ele usa o termo tradição, ensinando que as pessoas não devem andar com quem anda desordenadamente, sem ser de acordo com a tradição que aprenderam de Paulo, Silas e Timóteo. Ou seja, eles precisavam conhecer cada vez mais a Deus conforme ele se revelou na Escritura. Os outros casos de tradição que o Novo Testamento traz são a tradição dos anciãos e a tradição dos homens. A tradição dos anciãos sempre está relacionada às religiões que têm Jesus mais alguma coisa ou menos Jesus mais alguma coisa. A tradição dos homens é qualquer padrão que a pessoa estabeleça acerca do que é bom, o que está quebrado, o que pode restaurar e como deve ser o estado perfeito das coisas. E tudo pode virar uma tradição de homens muito rápido. Não é incomum. Nós temos 8 anos de vida só, Igreja CMA. Mas não é incomum alguém dizer assim: nós não fazemos assim nessa igreja. Porque nós assumimos uma certa tradição. E tudo pode virar tradição na sua casa, no seu trabalho. Eu sei o que é uma casa boa, eu sei o que é uma casa arrumada, e eu não vou aceitar nenhum outro padrão. Lembra-se daquelas piadas que contam quando alguém passa um pano úmido na casa e se você pisar você pode ser morto? Pois é. O padrão fica tão forte que essa tradição de homens acaba virando um alvo desejável. E às vezes é um alvo difícil demais. Ou é um alvo fácil demais. E que eu, como humano, posso seguir essa tradição. Talvez por isso a gente fique tão birrento com essas nossas tradições. Porque são coisas que nós conseguimos fazer. Nós, como Igreja CMA, nós temos estudado o credo apostólico nos grupos familiares. É uma das formas de conhecer a tradição dos apóstolos sobre Jesus teologicamente. Totalmente Deus, totalmente homem, uma pessoa com 2 naturezas, esse é Jesus. Nós, como corpo,
toda a igreja, nós temos lido a Bíblia. O pastor Emílio tem colocado as várias leituras para nós fazermos em 6 meses e temos aprendido bastante com essas leituras. Outros seguem outras leituras e estão fazendo durante o ano. A Bíblia é uma história da glória e da graça de Deus que se estende por séculos e culturas em seus diferentes gêneros literários, todos apontando e sustentando o testemunho definitivo de Jesus. Ele é a palavra de Deus encarnada, o esplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É nele que toda a plenitude da divindade tem o prazer de habitar. É ele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Jesus lembrou a seus discípulos que tudo que havia escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isso tudo deve ser cumprido. Pedro disse que todos os profetas predisseram que Cristo sofreria. Paulo ensinou que o mistério do Evangelho de Jesus se tornou conhecido através dos escritos proféticos. De Gênesis a Apocalipse, o livro é sobre Jesus. Essa é a nossa tradição. Esse é o Redentor. Ele é o descendente, mencionado em Gênesis 3, que viria esmagar a cabeça da serpente. É por isso que Deus prometeu a Abraão que, por meio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Por isso ele disse a Moisés que haveria um profeta como ele que se levantaria em Israel e falaria a sua palavra. Foi por isso que Deus disse a Davi que ele teria um filho que seria entronizado como rei para sempre. Um rei para quem Salomão ainda olhava e os profetas falavam dele ansiosamente, olhando para um futuro. Na prática, isso significa que lemos a Bíblia. O povo de Jesus é o povo dessa tradição, da Bíblia. Ao ler, estudar, memorizar a Escritura, há uma oração que fica dentro do coração da gente. Mostra-nos Cristo. Nós lemos a Escritura e nós queremos ver Cristo. Nós queremos conhecer Jesus teológica, biblicamente, porque ele se deu a conhecer pessoalmente. A gente não pode tirar nenhuma dessas perspectivas se a gente quiser conhecer a Jesus de verdade. Teologicamente, canonicamente, pessoalmente. Se nós nos concentrarmos exclusivamente no aspecto teológico, tudo pode se tornar só tradição dos anciãos. Se nós nos concentrarmos exclusivamente no aspecto bíblico, poderíamos ser moralistas como os escribas e fariseus. Se nos concentrarmos exclusivamente no aspecto pessoal, nós poderíamos ser místicos. Para corrigir nosso misticismo, nosso legalismo ou tradição morta, nós precisamos dos 3 aspectos sempre juntos. Essa é a tradição de que Paulo fala. Jesus é o Filho não criado quem nos salvou. O servo sofredor que sofreu pelos nossos pecados. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que conhece todas as nossas falhas e fraquezas, mas que nunca se cansa de interceder por nós. Jesus pode ser conhecido pelas categorias teológicas, pelo testemunho canônico e pessoalmente. E à medida que o conhecemos conforme ele se revelou em sua palavra, nós aprofundamos essa nossa comunhão com ele. Ele é o nosso rei que nos salvou do pecado e da miséria. E percebam um problema possível, porque não parece que Timóteo tenha trazido de Tessalônica um relatório de, está vendo um problema, Paulo? Dá uma instrução para eles aí sobre essa questão de santidade, de como usar o corpo. É possível que não, mas lembram-se, no primeiro concílio da igreja lá em Jerusalém, quando eles foram escrever para os gentios, um dos itens era, olha, vejam aí como é que vocês andam com relação à santidade do corpo. Então, é bem possível que mesmo eu não tendo trazido alguma, porque não parece ter havido alguma informação que tenha sido trazida, mas ele está pressupondo, isso aqui deve ser ensinado. Por quê? O ensinamento grego e romano, ele é muito frouxo, como aqui no Brasil. A gente gosta de manter as aparências. Roma mantinha as aparências em todos os lugares. Mas o modo como eles usavam o corpo era bem distinto desse modo como Cristo ensina. E talvez também pudesse ser possível que as pessoas dissessem: Cristo não foi libertador do seu povo? Ele não libertou as pessoas de leis e tabus que mantinham os tessalonicenses, judeus e a nós também em cativeiro?
Por que então a gente deve se submeter a um novo conjunto de regras? Pode ser que essa pergunta também estivesse como pano de fundo. E se fosse essa a pergunta, a resposta seria que Cristo, nosso libertador, ele nos trouxe uma nova vida. E essa nova vida tem um conteúdo ético positivo dado por ele. É a nova vida em Cristo. E deve ser reconhecida pelas características que pertencem ao caráter de Cristo. Cristo levou uma vida que trouxe prazer a Deus e ensinou então seus seguidores a viverem de um modo a agradarem a Deus. Os apóstolos, então, eles não impuseram controle arbitrário aos seus convertidos para impedi-los de realizar sua liberdade cristã. Eles lhe ensinaram o caminho da liberdade de Cristo. Nós não recebemos uma liberdade cristã genérica. Nós recebemos o caminho da liberdade de Cristo, no qual a gente encontraria a libertação dos grilhões dos velhos hábitos pecaminosos. E esse tipo de instrução aos Tessalonicenses e a nós, eles não são regulamentos externos provenientes da cabeça de religiosos aos quais as pessoas devem obedecer cegamente. Essa instrução, essa tradição de conhecimento faz parte daquelas boas obras da nova vida depositadas em nós pelo Espírito Santo. Para conhecer mais sobre Jesus, leia os evangelhos. Leia de novo. Insistentemente tome nota. Leia as cartas, observando o que os discípulos disseram que Jesus ensinou. Estudem os credos, estudem as confissões, leiam livros teológicos sobre Cristo. Ampliem, progridam cada vez mais no conhecimento. Tem um livro com a monergismo, O Conhecimento de Cristo, de Mark Jones. É uma forma teológica de ler sobre Jesus Cristo. Progrida no conhecimento de Cristo. O que nós recebemos, nós entregamos a vocês. E eu não estou inventando essa frase Paulo já disse aos Coríntios. O que nós recebemos, nós entregamos a vocês. Mas não apenas progredir no conhecimento, é preciso progredir na segunda parte agora, que é na intimidade com Cristo. Na intimidade com Cristo. Se na primeira parte a gente está buscando, então, fixar uma tradição recebida da Escritura, agora a gente vai buscar santidade com o nosso corpo, que são os versos 3 a 8. Progredir na intimidade com Cristo, que é buscar santidade com o seu corpo. A ordem à santidade concentra-se na questão da moralidade sexual. Isso não é toda a santidade. Existem mais coisas que abarcam sob o guarda-chuva da santidade, mas a sexualidade é um aspecto importante dela e que precisava ser especialmente enfatizada quando conversos do paganismo grego e romano estavam sendo instruídos sobre o jeito de fazer as coisas no reino de Deus. A prática de fornicação, que os cristãos de Tessalônica são instados a evitar, significava, num sentido estrito, envolver-se comercialmente com prostitutas, mas abrangia muitas formas de relações sexuais extraconjugais. A ideia de limitar relações sexuais no casamento era estranha à moralidade convencional grega e romana da época. Os termos que são usados no nosso texto são prostituição, lascívia, defraudação. De modo bem rápido, prostituição ela pode ser traduzida de várias formas. No sentido geral, é imoralidade sexual. Ter um relacionamento sexual não aprovado por Deus, ou seja, é qualquer relacionamento sexual fora do casamento ou imoral dentro do casamento. Lascívia. Lascívia é desejo intenso, um intenso desejo. E defraudação é ultrapassar os limites dados por Deus. É um exercício de abuso e violência. A gente vai discorrer um pouco mais para se ter uma percepção melhor do que seja a santidade de nossos corpos, acerca desses termos e como é que eles se misturam. Porque há comportamentos que juntam lascívia e defraudação. Sabe aquela situação quando homens e mulheres usam a sua desejabilidade para atrair? Eles fazem isso pouco a pouco. Estão acostumados, ainda mais na nossa cultura. Na nossa cultura, as moças são ensinadas, através de um outro evangelho, a se mostrarem desejáveis.
Talvez ela chegue em casa contando quantos cliques ela recebeu dos olhares masculinos. Os homens também são ensinados a serem desejados. Tudo pouco a pouco. As mulheres podem colocar um visual matador e os homens fazerem muitos elogios, muitas juras de amor. Um usa o visual da vestimenta, o outro usa as palavras. Uns querem apenas intimidade e outros querem amor. O caminho adocicado inicial dessa confusão parece que vai fornecer isso, conhecimento e intimidade. Mas logo o gosto amargo vem e você percebe que estava abraçado à morte. Você fica desgastado por dentro e desgasta a sua casa e desgasta a sociedade. Mas vamos pensar um pouquinho mais em alguns desses termos aqui, porque eles valem a pena. Lascívia, por exemplo. Lascívia, precisa ficar claro alguma coisa. Existe a lascívia e a lascívia pecaminosa. O nosso texto traduz o termo grego como lascívia. Mas quando Jesus disse que queria muito, desejava muito comer a Páscoa com seus discípulos, ele usou a mesma palavra. Isso significa que é possível ser lascivo sem ser pecaminoso. Como? Voltando para o nosso assunto, que do nosso assunto do nosso texto são questões da sexualidade e do corpo, você pode usar lascivo sem ser pecaminoso quando você deseja a sua esposa e a sua esposa deseja você. Esse é o termo, aliás, esse termo também, ele foi usado para traduzir o termo hebraico para cobiça no último mandamento no Antigo Testamento. Considerando os 10 mandamentos como o sumário da lei, a Bíblia entende que o problema com a lascívia, portanto, é querer coisas que não nos pertencem. Isso se aplica em nosso texto na questão da sexualidade. Mas é maior do que esse assunto. Mas nós vamos ficar no nosso hoje. Porque o problema central é sempre querer algo que não lhe foi dado. E isso se tornar algo que passa a dirigir a vida da pessoa. Lembra-se do caso de Davi lá no Antigo Testamento? Quando você lê o texto no 2 Samuel 11, sobre o que é o texto? Sobre o adultério de Davi. Não, não. O problema não foi esse. O problema dele foi ingratidão. O problema dele foi que ele desrespeitou a Deus. Ele queria alguma coisa que Deus não havia dado a ele. Deus havia dado muitas coisas a ele, mas não havia dado Batseba. Percebem? Refletindo sobre isso, tanto uma criança birrenta que quer alguma coisa, eu quero porque eu quero porque eu quero, e um adulto aparentemente maduro e confiável, mas que quer porque quer alguma coisa, ambos estão dominados pelo mesmo pecado, a insatisfação com Deus de que ele não deu aquilo que você achava que deveria ter. Quando o termo lascívia é usado para falar de impureza sexual, Jesus ensinou que o seu coração fica exposto, porque você está desejando a vida sexual de outra pessoa. Isso significa que essa pessoa não está agradecida com o que Deus deu e passa a ficar atormentada com aquilo que queria que ele lhe desse. O processo como acontece é relativamente simples. Começa com atração, muda para insatisfação e resulta em fixação. Os passos no pecado são de ingratidão, de descontentamento e obsessão. Desejar o sexo não é errado, mas desejar fora do caminho que Deus o propõe, que é no casamento, o sexo que é bom, se transforma em objeto de adoração, de obsessão. Nesse caso, está-se envolvido com idolatria. Voltar-se para o sexo como se ele fosse dar significado, ou tornar a sua vida mais rica, mais cheia de propósito. Esse é um processo de idolatria. As pessoas que andam, abre aspas, na carne, que é a nomenclatura bíblica para quem vive sem a direção que Deus dá, essas pessoas costumam dizer que o desejo sexual simplesmente surge. Sabe, você é meio parado assim, vem um desejo sexual do nada. Aparece involuntariamente. É o que dizem. Dizem ainda que é inevitável, que é saudável e que é divertido. Bom, parece que a nossa cultura acha isso mesmo. Todos os Big Brother que têm acontecido não tem graça se não tiver
sexo envolvido. Afinal, como as pessoas costumam dizer, olhar não tira pedaço, não é? Os desejos parecem ser tão profundos e tão incontroláveis que parece que nem envolve escolha consciente. Quando a pessoa se dá conta, já aconteceu. Crentes conscientes sabem que esse desejo é forte. Nós vivemos no Brasil e a cultura do nosso país não facilita. Há crentes que já tentaram de tudo: banho gelado, evitar o segundo olhar, amarrar-se no pé da mesa, leitura da Bíblia e até mesmo oração. Agora, a palavra de Deus simplesmente chega e diz assim: olha, lascívia pecaminosa não é aceitável, e um discípulo meu, de Cristo, deve fazê-la morrer. Andando de acordo com a tradição do reino de Deus, nós devemos querer o que Deus quer e deixar de lado qualquer coisa. Se você está me ouvindo até aqui sobre esse assunto, deve pensar assim: pastores são ridículos falar nisso, não é? Porque parece que nunca lidaram com lascívia pecaminosa para valer. Eu sei que muitos de vocês já tentaram limpar as gavetas, ah, já limparam o pensamento, fizeram exercícios, memorizaram versículos e perceberam que, de modo geral, não funciona. Funciona por um tempo, mas volta. Veja bem, ao ler a Bíblia, você não vai encontrar um delineamento de técnicas. Porque, do ponto de vista de Deus, ele já deixou claro pela Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, que as técnicas elas são secundárias. Quando Paulo escreveu em assunto similar aos Colossenses, ele disse assim: olha, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. E quando ele se manifestar, então nós seremos manifestos com ele em glória. Há uma frase muito utilizada por aqueles que vivem na carne, aqueles que não seguem a direção de Deus, e que é adotada por alguns cristãos. Eu já vi várias vezes essa frase de gente crente. Gente, na cama a gente se dá as mil maravilhas, mas no restante a gente não se entende. O nosso casamento está por um fio. Se ouve isso, você reflete com a tradição que você recebeu da Escritura e fala assim: isso não faz muito sentido. Porque o sexo não cria união. Ela existe primeiro, a união, no conhecimento e intimidade, um desejo de servir ao outro. Aí então ele faz todo o sentido. Somente a sua experiência pessoal com Cristo vai ajudar você a entender que tipo de cônjuge você deve ser. O outro lado é que a sua experiência conjugal vai ajudá-lo cada vez mais a entender o mistério dessa união espiritual. Como resultado dessa nossa união espiritual com Cristo, nós somos compelidos nos nossos relacionamentos a falar a verdade, a edificar o próximo, a morrer para mim mesmo e não deixar ser governado pela paixão ou pela ira. E sabe onde é que entra o sexo nessa história? Ele foi planejado para ser o último elo dessa corrente de intimidade. O sexo é resultado de uma união. O sexo nunca cria união. Fora de Cristo, é isso que se ensina. Quanto mais rápido acontece a intimidade, melhor. Quanto menos conhecido for a pessoa, mais excitante. Não foi assim que a gente aprendeu de Cristo e que continua a aprender e que deve progredir nisso. O casamento foi projetado por Deus para que a relação sexual resulte de uma expressão de conhecimento e intimidade. Assim, qualquer prática sexual que não expresse esse conhecimento e intimidade, mesmo entre pessoas casadas, falha em cumprir os propósitos de Deus. Um relacionamento não aprovado por Deus é prostituição. Isso é desprezar o conhecimento de Deus, a tradição que recebemos, e desfruta-se de uma falsa intimidade. E isso serve, sabe para quem? Para solteiros e para casados. Alimentar a lascívia pecaminosa, desejando o que Deus não deu a você,
é desprezar o conhecimento de Deus e desfrutar de uma falsa intimidade. Serve, sabe para quem? Para solteiros e para casados. Defraudar alguém, ultrapassar os limites dados por Deus, é abuso e violência. Despreza-se a direção de Deus e desfruta-se de uma falsa intimidade. Isso serve, sabe para quem? Para solteiros e casados. Sabe? Nós estamos acostumados, talvez por causa da nossa cultura, por ignorância, ou por pecado mesmo, a ter relacionamentos não aprovados por Deus, porque você acredita que você tem uma urgência que está em você e nada pode controlá-la, nem Deus. Você começa a achar que você tem que atrair as pessoas, que tem que ser uma isca para as pessoas, ou provocar desejo nas pessoas. Desejos que você não tem condições de ter responsabilidade sobre ele. Ou então, fica sempre testando os limites. É a pergunta que, invariavelmente, qualquer líder, qualquer professor, pastor vai ouvir. Até onde a gente pode ir no namoro? Quando você faz essa pergunta, é porque a defraudação já está acontecendo faz tempo. O sexo com um amante, o sexo no casamento sem conhecimento e cumplicidade, a busca pela pornografia, o recurso constante ao prazer solitário, tudo isso são formas de experimentar sexo sem lutar para que exista intimidade. Conhecimento e intimidade demandam esforço, tempo, autonegação, preocupação em agradar o outro. Quem se envolve com impureza sexual quer cortar caminho e ter prazer sem ambos, sem o conhecimento e sem a intimidade. Essa impureza, essa rejeição da santidade, faz com que o compromisso dessas pessoas esteja em servirem a si mesmas, lutando para encontrar um modo de não morrerem para si mesmos, que é a natureza do relacionamento e um casamento. Lembrem-se da tradição. Não é bom que o homem esteja só. No entanto, há muitos homens buscando estar só, com um prazer solitário, independente, sem conhecimento, sem nome, sem intimidade. Isso é um namoro com a morte. Isso é dançar com a morte. É interessante que alguém tenha escrito um roteiro como o filme Encontro Marcado e colocado como casal uma mulher e a morte. Uma relação naturalmente corrosiva. E sabe, essa relação corrosiva com a morte, qualquer um pode entrar nela, que é quando resolvem se envolver com relacionamentos não aprovados por Deus. E tudo então dentro de si, ao seu redor, vai sendo consumido, corroído, estragado, vai morrendo. Não é à toa que é um pecado que tem tirado tantas pessoas do serviço a Deus. Porque essas pessoas não estão agora sentindo só culpa por não terem servido ao seu cônjuge, ou não terem servido a ninguém ainda, porque eu ainda não sou casado. Mas tem tirado essas pessoas também no serviço na igreja, no corpo de Cristo, com outros irmãos. Há tantas pessoas com tantos dons e talentos, mas que estão tão carregadas de culpa, porque só têm conseguido dançar com a morte. Essa relação é corrosiva mesmo. Mas sabe de uma coisa? Deus não deixou que fosse assim. O nosso noivo Jesus Cristo, primeiro, ele venceu a morte. Depois ele ressuscitou, mostrando que ele fez nascer algo novo, que edifica, que restaura. E então ele vem em direção a nós, a noiva. Ele faz, sabe o que? Com a igreja. Ele nos apresenta ao Pai como noiva sem defeito, sem mancha e sem ruga. Você consegue imaginar essa cena? Jesus chegando com todos nós, a igreja, falando: Deus Pai, essa é a igreja. Sem mancha, sem mácula, são perfeitos. Dá uma certa vergonha já antecipada, mas ao mesmo tempo dá uma alegria antecipada, porque é por causa da obra que Jesus Cristo fez em nosso favor, morrendo em nosso lugar. Esse é um amor vivo. Esse é o abraço que eu posso dar.
Essa é uma dança que eu posso dançar com a vida, com quem pode dar a vida. Esse é o relacionamento que nós esperávamos, mas que parecia nunca ser possível. O noivo nos conhece completamente, com todas as nossas falhas, e ele nos ama. E não apenas isso, mas ele nos molda para nos apresentar perfeitos. E mais, ele mesmo enviou o Espírito Santo para que o conheçamos mais e mais e tenhamos cada vez mais intimidade com ele. E ele sabe que, ao fazer assim, o amor dele é tão impressionante que esses outros amores vão morrendo e eles precisam morrer. Para que nossas relações aqui na Terra espelhem a relação de Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Porque dessa forma é que a gente vai buscar conhecimento e intimidade. Sempre a partir da tradição que nos foi dada sobre Jesus Cristo na Escritura. Para todos vocês que têm perdido batalhas contra a pornografia, que têm se entregado indevidamente à lascívia pecaminosa, ao prazer solitário, a outros tipos de impureza sexual, vocês já perceberam que sempre, quando a culpa e o arrependimento chegam, vocês querem uma solução rápida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês esperam encontrar uma solução rápida. Mas isso seria desprezar aquilo que Deus faz continuamente na sua palavra. Há uma obra contínua que Deus faz por meio de Cristo, por meio do Espírito. E é por isso que o nosso texto usa o termo continuar progredindo. Não tem parada. Não tem achatamento da curva. Continuar progredindo mediante o Espírito. Não é possível dar rapidamente alguma coisa que Deus escolheu para que fosse aperfeiçoado dia a dia. É assim que o Espírito Santo opera, implantando o desejo de santidade no nosso coração, que vai crescendo e crescendo e crescendo até e ofuscando os outros desejos. Sabe, aquela estratégia de para com isso, é só dizer não. Diga não, pronto. Você já percebeu que isso não é suficiente para uma mudança duradoura? Nós somos encorajados pelo oposto. Na Escritura, a nossa tradição, nós somos encorajados a dizer sim. Sim para o caminho do Espírito Santo. Nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele pelo Espírito. Agora nós fazemos nossas escolhas com base nessa verdade, a ponto de nos tornarmos servos um dos outros pelo amor, em lugar de servirmos a nós mesmos e à lascívia pecaminosa. Quando nós andamos no Espírito, ou seja, quando nós vivemos uma vida de oração, de adoração e de serviço, nós progredimos rumo a coisas melhores. E nós queremos algo melhor, doado pelo próprio Deus. Nós desejamos uma vida plena em Cristo e tudo o que Ele nos concede. Essa é uma ambição boa. Um homem e uma mulher que desejam a vida sexual que lhes foi dada, sexo com o cônjuge, revelam a atuação de Deus na vida deles. Desejar seu cônjuge é bom, é parte da vida do Espírito, é desejar o que Deus te deu. A vida no Espírito é um caminho difícil, um caminho estreito, como a Bíblia diz, não é? O melhor cristão, o mais devoto, o mais acostumado a andar nesses caminhos estreitos, todos lutam com esses desejos errados. Deus deu aos crentes verdadeiro poder de cumprir o mandamento de amar e de ser santo. Ele nos deu em Cristo. E rejeitar esse conhecimento e intimidade com Ele equivale a rejeitar a Deus. Então, cuidado, cuidado. Você pode estar abraçando a morte, achando que ela possui algum conhecimento oculto ou excitante sobre o amor. Mas só tem um que é chamado de amor. Deus é amor. E Jesus Cristo, este sim, venceu a morte para você ser abraçado por quem te dá vida e renova seu coração. Todas as vezes que você se arrepende desses maus caminhos e volta para conhecê-lo e ter mais intimidade com ele. Porque ao conhecê-lo mais e ter mais intimidade com ele, você está preparado para ter intimidade onde você deve. Que Deus nos abençoe. Vamos orar uma vez mais? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome.
guia no Senhor nesse progresso na nossa vida de santidade, nesse progresso de conhecimento de Jesus Cristo. Abençoa-nos nessas duas coisas, no conhecimento e na santidade, nesse amor e nessa intimidade. Bendito seja o teu santo nome, meu Pai. Toma-nos nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Espero que vocês dirijam a liturgia direitinho. Lembrem-se dos aniversariantes. O presbítero Ricardo colocou lá no grupo da igreja já. Lembre-se dos aniversariantes e orar por eles. Lembre-se de orar pela situação do nosso país, que nessa semana foi uma semana bem conturbada. E pedir para que Deus tenha misericórdia e nos guarde. E que Ele nos guarde de modo muito especial para servi-lo e servir a outros. Daqui a pouco, 8h30, nós abrimos a sala para nós nos vermos um pouquinho. Deus abençoe a todos.